microfone também desligado durante a apresentação para dar mais nitidez ao som. Ok? Está gravando? Obrigado. Então, muito boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a todos e todas aqui, paz e bem. Eu aqui eu sou Eloy Piva, em nome também do João Raider, do padre aqui do Frei Sandro, do Instituto, do padre Valdeci, do padre Heitor, lá do Rio, que é a comissão aí da organização. Damos boas-vindas a você e a vocês todos, né? Bem-vindos para essa tarde aqui de mesa sobre o assunto aí proposto da Semana Teológica. De modo particular, agradeço aqui ao Carlos Frederico Schlepper, que assim que eu fiz o convite, ele logo se prontificou e disse sim, então, para coordenar aí a mesa de hoje. E o Carlos Frederico ele dá aula aqui no Instituto Teológico já há muito tempo, em outras instâncias também. E eu estava até curiosando hoje, mas eu não sabia também, ou não tinha presente. Carlos é formado também em Engenharia Química pela UERJ, 77 ainda, né, Carlos? Fez Teologia e Filosofia aqui pelo ITF, concluindo em 85, mestrado e doutorado em Teologia Bíblica pela PUC do Rio, respectivamente em 1997 e 2002. Depois de uma larga experiência, sendo em cursos bíblicos populares por todo o país, né? E continua sempre colaborando, escrevendo em diversas situações. Então, o Carlos está muito experiente em condução de grupos, somos muito felizes por ter aqui você, Carlos, e agradeço a sua disponibilidade. E, de hora em diante, está contigo, Carlos, e com todos nós, tá bom? Muito obrigado. Tá, ok. Muito obrigado, Piva, por suas palavras. Uma boa tarde a todos vocês, em especial, né, a Dulce, o Maicon, o Luiz Henrique, o Leonardo, que vão colocar para nós, partilhar conosco esses trabalhos que vão apresentar. E aí nós teremos, então, um tempo razoável de 20 minutos para cada apresentação. E, ao final das 4 apresentações, a gente abre para possíveis perguntas que apareçam e a gente vai, então, até as 4 horas, encerrando o nosso encontro. Boa tarde a todos. E passo a palavra, então, para a Dulce, né? Dulce Tavares Peixoto. Então, se você pudesse apresentar, Dulce, né? E depois fica livre para as suas apresentações que você preparou, então. Boa tarde, obrigada pela acolhida, pelo momento de partilha. Eu sou ainda graduanda, ainda estou na graduação da Teologia aqui da PUC Rio. Desde o ano passado, eu faço parte da iniciação científica aqui do departamento e trago um pouco do resultado desse 1 ano de pesquisa na teologia bíblica, que foi sobre o tema da urgência no Evangelho de Lucas. Então, ainda da minha apresentação, eu sou leiga católica, minha primeira formação em odontologia, eu sou dentista, e nesses anos tenho me dedicado à teologia e já inserido nesse caminho, né, já como uma escolha pela teologia bíblica, e assim também já é parte da apresentação desse tema. Então, de fato, a urgência no Evangelho de Lucas, ela parte de uma inquietação bíblica do termo apressadamente. E assim, nós vamos dividir essa apresentação em 2 momentos. Uma primeira parte falando dos aspectos literários, que eu já vou trazer em menos de 10 minutos o resultado de 1 ano de pesquisa sobre esse tema da urgência, da pressa que está no Evangelho de Lucas. E, dentro dessa reflexão da Semana Teológica, achei importante abranger o tema nas perspectivas pastorais e, é claro que no final, né, assim, de uma forma muito fraterna, vou trazer um pouco
uma breve reflexão que está de acordo com o tema da Semana Teológica, dentro do que nós já podemos ver um pouco essa manhã e vamos ver ainda durante essa semana. E aí eu queria ver com vocês se o primeiro slide vai passar. Vocês veem um slide chamando Proposta e Metodologia? Não, estamos vendo a urgência do Evangelho de Lucas, aspectos literários. Então, calma aí, deixa eu tentar passar aqui. Calma aí, que aqui para mim está passando. Calma aí. Ih. Vamos ver, deixa eu compartilhar essa guia aqui. Vê se entrou. Proposta e metodologia. Entrou. Entrou? Então tá bom. Então acho que eu já sei o que eu vou precisar fazer aqui. Vamos lá. Então, nesse trabalho, como é muito próprio dessa metodologia da teologia, a gente parte da escritura, perpassa a teologia e faz esse apontamento pastoral. Então, como já falei, a parte da escritura é justamente o resultado dessa pesquisa que nós vamos estar trazendo o que nós temos dos termos apressadamente, com pressa, as pressas do Evangelho de Lucas, já como resultado desse trabalho também a reflexão teológica de sua relevância e as pistas pastorais. Né? Então, vamos ver aqui. Então, o termo apressadamente no Evangelho de Lucas, ele vem do grego espudens, e que em suas flexões nós encontramos em 3 textos, em 3 trechos, especificamente no Evangelho de Lucas, que ele faz essas flexões tanto no grego quanto depois nas nossas traduções, que aparece como apressadamente, às pressas e depressa. A primeira parte da pesquisa bíblica, nos léxicos e dicionários, a gente vê que pressa, ela não é somente essa pressa como quem está atrasado, como uma correria. Sobretudo na literatura grega clássica e também na literatura judaica tardia, a gente vê que esse termo também é usado como solicitude, como cheio de ardor ou zelo, dar atenção, ocupar-se seriamente de algo que nada é mais importante do que aquilo que nós temos naquele momento, aquilo que nos chama a agir. É um agir rapidamente, impulsionar, estar desejoso de fazer algo, fazer qualquer coisa com solicitude ou seriedade. E também tem uma tradução que é prosseguir com paixão. Então, quando nós entramos, né, só para confirmar mais uma vez, vocês estão na tela ocorrências no Evangelho de Lucas? Isso, sim. Ah, que bom. Porque a gente aqui traz justamente as 3 passagens em que esse termo aparece no Evangelho de Lucas. São passagens né, conhecidas, muito conhecidas por nós, que é a primeira, Lucas 1,39, é o que fala da visitação de Maria a Isabel, a sua prima Isabel, que Maria levantou-se e foi apressadamente. Lucas 2,16, no anúncio do anjo aos pastores, do nascimento de Jesus, fala então que eles foram apressadamente ver aquilo que lhe havia sido anunciado. E depois, já no final ali da vida pública de Jesus e seu evangelho, ele ali, na firme decisão já de chegar a Jerusalém, no capítulo 19, a visita de Jesus, o encontro de Jesus com Zaqueu, esse termo aparece nos lábios de Jesus falando, desce depressa, né, porque hoje eu ficarei em sua casa. Então, esses termos, a gente a começar por Isabel, que é um termo que acaba que, são muitos momentos até litúrgicos que nós temos acesso a esse texto, quando a gente já traz essa abertura, essa breve abertura dos próprios dicionários para o termo apressadamente como esse imbuído desse estado de espírito, dessa solicitude, desse zelo ardoroso, a gente já dá um tom
a gente abrange esse tom dos próprios passos de Maria. E então alguns autores, aí já são, essas afirmações já são dos comentaristas bíblicos, que falam que esse termo ele dá uma ênfase narrativa à obediência de Maria. Né? Ele destaca essa harmonia entre a fé e o projeto de Deus. A pressa aqui ela é determinada pela confiante espera e pela alegria que explode sobretudo quando ela chega nessa visitação. O comentarista, o Fitzmyer, ele ainda fala que Lucas usa esse apressadamente como esse expediente que liga a promessa ao cumprimento da promessa. É como se não existisse mais tempo de espera. Uma vez que ele já se fez carne no meio de Maria, ainda do seio de Maria, ainda na sua gestação, esse tempo de espera já não existe mais, e por isso o evangelista usa esse termo como um expediente literário. Então, no anúncio do nascimento aos pastores, eu trago algumas afirmações também de comentaristas bíblicos, que eles foram às pressas encontrar Maria, José e o recém-nascido deitado numa manjedoura, porque eles são também dessa dinâmica do cumprimento e promessa, que não existe mais tempo de espera, que eles estão cheios de entusiasmo e de uma alegria, em que os pastores se alegram para ver essa obra da revelação divina até então prometida e tão esperada. Né? E os pastores são apresentados pelo autor do terceiro evangelho como esse modelo daqueles que acreditam e aceitam a revelação e comunicam aos demais. Então, esse termo está ligado a essa característica pessoal daqueles que acreditam e aderem a um projeto e aderem a essa proposta. Né? No texto de Lucas 19, o encontro de Jesus e Zaqueu, aqui, essa perícope de Zaqueu, ela está tão cheia de temas, de aprofundamento teológico, que nessa pesquisa nós não encontramos especificamente nada que dissesse sobre o depressa, mas fala-se muito desse termo, dessa passagem, que os temas que até então eram prosaicos, aqui eles ganham uma conotação sacra. Então, né, a gente se apropria dessa afirmativa para aplicar isso também ao termo espudez, metespuldazo, que aí aparece como Jesus dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar em sua casa. E o termo depois também é traduzido como esse imediatamente. Ele desceu imediatamente, recebeu com grande alegria, ou seja, ele desceu rapidamente, de fato, para que se cumprisse esse encontro entre Jesus e ele mesmo na sua casa. Então, aqui, estou aqui, 10 minutos da minha apresentação, eu já trago as conclusões para vocês de um ano de pesquisa. Né? Então, o que essa urgência tem de relevância teológica? Então, de fato, a urgência, esse apressadamente, então você imagina a gente quase que fazendo um exercício, né, colocando essas conclusões, né, nesse apressadamente, por exemplo, de Maria. Né? Então, aquela pressa que Maria vai a Isabel é um modo de resposta, de espontânea credulidade, um sinal de fé e de completa disponibilidade ao plano divino, uma forma de narrar a obediência e a harmonia entre fé e projeto. Isso já estava lá na perícope dela. Né? Uma confiante espera cheia de entusiasmo, e a pressa também está associada com esse meio literário para exprimir a proximidade de Deus que guia a história. Então, o convite para a pressa sugere uma intenção divina. Né? E aqui eu ainda trago no resultado dessa pesquisa que então, só pelas
pelas próprias perícopes, né? A gente já sabe que são perícopes que estão especificamente no Evangelho de Lucas. E a gente tendo feito um estudo ali, uma varredura nos demais evangelhos, de fato, esse termo nós só encontramos no Evangelho de Lucas. Né? Então, é um termo especificamente lucano, e estão nesses textos que nós não temos nos sinóticos, esqueci a palavra em português, semelhança, né, em outros evangelhos, né, essas passagens estão especificamente em Lucas, e um dado muito interessante é que essas três passagens que trazem esse vocábulo, elas estão claramente narrando a salvação, a proximidade da salvação. Né? Maria, que vai apressadamente, ela canta na sua visita, né? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e mesmo que ela não cantasse, ela já trazia no seio o Salvador, e então já é a obra da nossa salvação completa. Né? O anúncio do anjo aos pastores começa falando: hoje nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Né? E Jesus fala no encontro com Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa, nesta casa. Né? Então, existe, e aí eu já, né, partilho com vocês, que é justamente essa questão da relação entre a urgência com a salvação, que nós já começamos um segundo projeto de pesquisa a finalizar ano que vem. Né? Porque realmente foi muito interessante a gente, colhendo a questão só da pressa, encontrar esse imbricamento tão, né, tão claro com a salvação. E é desse ponto, então, que eu trago para essa comunicação nessa Semana Teológica o que seriam desdobramentos pastorais no que a gente diz que a relevância teológica, ou seja, existe uma pressa que está implicada com a salvação, e a gente não tem como ter uma relevância teológica separada de uma relevância pastoral. Né? Assim como não tem como a gente fazer teologia sistemática sem teologia bíblica, e não dá para ficar só na teologia bíblica, redundando se isso não tem, de fato, uma aplicabilidade na vida da igreja de cada um de nós. E assim, então, esses temas se relacionam, a teologia bíblica e pastoral, essa pressa, essa urgência, ela está inteiramente implicada na salvação de todos, né? Todos. E é claro que, nos tempos que nós estamos, a primeira coisa que poderíamos ter como reflexão para as pistas pastorais seria justamente a diferença dessa urgência e dessa pressa que nos traz o Evangelho, com a pressa que nos assola, sobretudo nos dias atuais, né? Nesse século XXI tão atribulado, tão cheio de coisa, tão tumultuado, que nós corremos tanto, e, no entanto, o que importa? Essa pressa pela nossa salvação, essa é uma questão. E, assim, a reflexão por esse apelo da urgência evangélica, nós temos o como que a igreja é essa guardiã do verdadeiro sentido existencial. Então, aqui existe essa pressa aplicada a todos nós batizados. Né? Então, no livro Jesus de Nazaré, do Ratzinger, quando ele faz a reflexão sobre os pastores, ele traz exatamente essa reflexão, né? Quisera que todos os cristãos tivessem a única pressa de buscar aquilo que é próprio e sumamente de Deus. E então a gente com essa reflexão e essa motivação, a gente traz né, o que é de fato importante na vida de todos e de cada um, que dá essa tangência pastoral muito clara. A própria questão das escolhas pastorais, né?
claro que nessa semana nós vamos estar refletindo muito sobre isso, e aqui eu só trago, de fato, a minha colaboração, ela é mesmo bíblica, é só uma interrogação, uma provocação pastoral, porque se de fato, né, as escolhas pastorais, enquanto igreja, enquanto paróquia, elas estão sendo essas que, de fato, sejam o que dá o sumo da salvação a cada um e a todos, e aí a figura dos presbíteros inteiramente nessa figura do que é e que leva o Cristo a todos, e essa reflexão que começa nas atitudes, né, ali muito espontâneas de Maria e dos pastores, ela nos lábios de Jesus, ela passa a ser um imperativo divino, né? É o próprio Senhor quem pede que tenhamos pressa para encontrá-lo. E o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude do ano passado, ele fez até na reflexão dele lá em Fátima com os jovens, né? Maria levantou-se e foi apressadamente, foi o tema da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, e ele deu até um novo título a Nossa Senhora, como ele falou ali na hora espontaneamente, né? Nossa Senhora Apressada. E a gente, à luz da Lumen Gentium, que fala a virtude de Maria que a igreja deve imitar, né? É essa, se nós, dentro desse tema, a gente imagina o que, de fato, não dá para deixar para depois, né? A Virgem, então, Lumen Gentium 65, assim nos fala, né, que a Virgem, durante a vida, foi modelo daquele amor materno de que devem estar animados todos aqueles que colaboram para a missão apostólica da Igreja e para a redenção dos homens. E, mais uma vez, né, primeiramente, aí a figura dos presbíteros, esses, né, escolhidos e enviados para colaborar ali em primeira linha nessa missão apostólica para a redenção de todos os homens, a começar sempre pelo título de batizados, né? Não, mas a gente, à luz da Lumen Gentium, a gente vê o quanto que Maria é esse modelo, então, se assim ela agiu, que nós também possamos assim agir. E finalizo, né, com o número 18 da Presbyterorum Ordinis, que diz justamente do exemplo de Maria, né, que o exemplo dessa docilidade, dessa solicitude, dessa pressa, que na bem-aventurada Virgem Maria, levada pelo Espírito, se dedicou totalmente ao mistério da redenção. E ela, mãe do sumo sacerdote, rainha dos apóstolos e a força dos presbíteros no seu ministério. Então, assim, que essa breve reflexão bíblica, né, alimente a nossa vida e a nossa caminhada pastoral enquanto igreja e no dia a dia daquilo que do nosso tempo nos pede a servir. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Dulce, né? Muito interessante sua pesquisa, muito, muito oportuna também. Vejo aí grandes manifestações, né? Muita gente te parabenizando, né? Realmente merecido pela apresentação que você trouxe para nós, né? Bom, agora então nós temos também a apresentação do Maicon. Maicon, você vai precisar projetar. Oi, professor. Boa tarde. Não, eu só vou fazer a apresentação mesmo. Tá bom. Então, por favor, você também se apresente, né? São 20 minutos, professor? 20 minutos, isso. Não precisamos ser muito rígidos, mas 20 minutos necessários para você expor aí o seu pensamento, o seu trabalho, tá bom? Perfeito. Me escutam bem? Sim. Bom, primeiramente, boa tarde. É uma alegria estar aqui podendo apresentar uma parte, né, do meu trabalho.
Meu nome é Maicon, né? Eu sou aqui do Instituto Teológico Franciscano, trabalho na biblioteca, sou responsável pelo atendimento e referência aqui da nossa biblioteca. Sou historiador, né? E comecei a fazer teologia, mas no finalzinho eu quis fazer o mestrado, né? Então acabei trancando logo, quase terminando a graduação, já tinha feito o TCC e tudo, mas pretendo voltar ainda. E hoje em dia eu faço mestrado em História Comparada na UFRJ e também tenho uma especialização em História do Cristianismo. E o que eu vim trazer hoje aqui é apenas uma provocação que trata da metodologia e da teoria do trabalho que eu desenvolvo, né? Justamente tentando fazer aproximações, né, entre disciplinas, né? O título da minha apresentação é Historiografia e o Estudo do Novo Testamento. Bom, se tratando de uma pesquisa que tem a história comparada como metodologia, eu queria trazer aqui algumas ideias do autor chamado Marcel Detienne, que escreveu um livro chamado Comparar o Incomparável. E dentro desse livro ele traz uma inovação, né, que é justamente poder trazer dois elementos diferentes que a princípio são não tem nada a ver um com o outro, né? Mas através dessa comparação, desse comparar o incomparável, a gente consegue fazer um trabalho robusto que traz iluminações sobre o assunto. O Marcel Detienne, bom, primeiramente eu queria falar sobre o tema que eu desenvolvo, né? Eu trabalho com dois documentos da área bíblica, um que é a fonte Q, né, que eu denomino de Evangelho Q. As últimas pesquisas, os especialistas já denominam como Evangelho, né? Ele foi sofrendo mudanças de fonte Q, depois de documento Q, até chegar na percepção desses especialistas de Evangelho Q. Então, eu pego o conceito de reino de Deus no Evangelho Q e faço uma comparação com o reino de Deus, reino de Cristo, das cartas de Paulo, né? Eu entendo que existe certa diferença em alguns aspectos nesses dois documentos. Mas aqui eu queria falar justamente sobre a parte metodológica que eu trabalho, que é uma proposta também para a própria teologia, né? Claro que cada disciplina tem a sua identidade, né? Mas eu acho que a proposta em si ela pode ser adaptada para qualquer disciplina que seja, né? Bom, o Detienne ele foi um historiador, né, que pesquisou principalmente a Grécia Antiga e sempre trabalhando com essa perspectiva transdisciplinar, que é o que eu quero trazer aqui hoje. O Detienne vai dizer que historiadores e antropólogos devem trabalhar juntos. Ele diz que historiadores há muitos anos já se reúnem, né, em congressos, em convenções, mas os antropólogos dispõem de laboratórios muito mais elaborados e amplamente abertos a aspectos culturais e continentes ventosos. O Detienne, quando ele fala dessa questão de diferentes especialistas trabalhando juntos, né, com essa transdisciplinaridade, ele traz um exemplo muito interessante de um evento que contou com especialistas africanistas, japonesistas, americanistas, helenistas e muitos outros, né? E um dos aspectos que foi debatido dentro desse congresso, desse encontro, foi o conceito de fundador, fundação, e também de território. E todos os especialistas, né, trouxeram, né, as suas contribuições falando sobre a fundação, né, de seus países de origem e o qual eles estudam, né. E quando chegou a parte dos japoneses, né, eles disseram que
na verdade, não existia uma fundação, que o Japão sempre existiu, né? Então, é uma forma de entender que diferentes pensamentos, diferentes ideias podem ser colocadas diante de um único conceito, de uma única ideia. E nesse sentido, Detienne vai sugerir, né, que existam laboratórios de experimentação, né? Aí eu faço um adendo que quando eu fiz o meu processo seletivo, uma das indagações dos avaliadores foi justamente se eu traria, né, um laboratório de experimentação. E a minha proposta foi trazer o meu ambiente laboral, né? Eu trabalho aqui no Instituto e dentro da biblioteca, né? E aqui eu tenho acesso a vários pesquisadores, né? O próprio professor Carlos Frederico, Frei Ludovico Garmos, pesquisadores da área da sistemática, né? E eu estou em constante conversa, né? Em constante diálogo com esses pesquisadores, né? E isso, para mim, né, se transformou, de certa forma, em um laboratório. O Detienne vai dizer também que, dentro dessa perspectiva transdisciplinar da história comparada, deve existir um regime de historicidade, né? Essa historicidade é um conceito muito usado hoje em dia na área da história, que consiste, resumidamente, em fazer uma avaliação desses fatos, né? Da veracidade desses fatos e da veracidade da escrita da história com relação a isso, né? E ele também traz um conceito chamado consciência histórica, que é um conceito muito amplo, mas que de certa forma, traz a ideia que a história é uma ferramenta de alargamento do passado, né? Então, a partir do momento em que o ser humano ele passa a ter consciência da sua história, ele, de certa forma, consegue compreender o passado de uma maneira muito mais ampla, muito mais alargada, né? E dentro dessa perspectiva, né, deve existir uma desmontagem lógica, né? O Detienne vai dizer que o comparativista, né, o estudioso que compara documentos e muitas outras fatos em si, ele precisa ter uma erudição de todos os pontos que ele está querendo dizer ali, né? Isso proporciona que ele faça uma desmontagem lógica desse fato, né? E dessa forma ele começa a descobrir articulações entre dois ou três ou mais elementos, isolar microconfigurações e abrir-se sobre diferenças cada vez mais refinadas, mais contíguas. O próprio Detienne, ele diz que essa abordagem se denomina como comparativismo construtivo, que tem muito a ver com essa questão da transdisciplinaridade dentro dessa perspectiva, né? Aí o próprio Detienne vai dizer o seguinte, né? Onde o comparativista que quer construir seus objetos deve poder se deslocar sem passaporte, né? Isso é justamente a ideia de que a transdisciplinaridade ela deve ser feita, né, através desses pesquisadores de uma maneira muito mais fluida, né? A interdisciplinaridade, de certa forma, ela trabalha com diferentes disciplinas, mas ao final ela não se modifica, né? Na transdisciplinaridade, sim, ela permite que as disciplinas, através desse diálogo, elas se modifiquem, né? Elas tragam novos elementos e tenham uma visão da totalidade, né? Aí eu trouxe aqui alguns autores que eu trabalho para poder colocar em voga essa transdisciplinaridade, né? O interessante é que eu estou trazendo aqui a questão historiográfica do Novo Testamento, mas boa parte dos pesquisadores, né, que trouxeram essa perspectiva são exegetas, né? Porém, esses exegetas se abriram,
né, a novos conceitos, a novas visões, né? E lembrando que dentro dessa perspectiva, o método histórico crítico faz parte dessa conversa, né? Então, método histórico crítico nesse sentido é uma coisa, e a história como ciência que eu estou tentando trazer aqui é outra. De certa forma, elas acabam conversando, né? O Malina, ele traz uma perspectiva muito interessante do reino de Deus em uma visão antropológica, né? É interessante que ele vai dizer que entender que o pesquisador bíblico, né, é como se fosse um estrangeiro que está tentando entender esses documentos bíblicos, né? Então, nesse sentido, ele diz que o pesquisador bíblico é um intrometido. E, de certa forma, né? Nós estamos muito distantes, né, daquela cultura, né? Então, para o pesquisador poder entender um pouco melhor, né, o que aqueles textos bíblicos que eu estou tentando dizer, e da historicidade deles, né, a gente precisa primeiro entender as estruturas sociais desse Mediterrâneo antigo, né? Não somente de onde que o documento foi escrito, mas em si do próprio Mediterrâneo, né? Porque existiam interações culturais muito grandes dentro desse espaço geográfico, né? E para falar da sociologia, né, eu trouxe um autor chamado Gerd Theissen, né, que um determinado ponto, né, ele começou a se debruçar sobre essa questão da sociologia dentro dos estudos bíblicos, e ele está, de certa forma, a história social para poder falar disso, né. E ele tem uma citação muito interessante que é o seguinte, né, onde a história não é mais vista como uma sucessão de fatos e acontecimentos, mas como um conjunto de situações e costumes e usos, normas e instituições, ali se colocam perguntas sociológicas, né. Então seria uma totalidade dessa perspectiva, né. Para falar sobre a história, eu trago aqui o Michel de Certeau, que é um grande historiador, inclusive é um historiador, né, que se debruça sobre metodologia e teoria da história, mas ele era um jesuíta e teólogo, né, trabalhou muito com a questão da memória e escreveu um livro chamado A Escrita da História, né, que dentro dessa perspectiva, ele traz o conceito de lugar de produção, né, e ele afirma que com a queda das concepções positivistas, né, acende a partir de então a era da desconfiança. A partir dessa desconfiança, a gente começa a entender que existe o não dito, né? Um exemplo seria, a gente tem o fato, né? Mas atrás daquele fato existe uma intenção, né? E a intenção é o que não está presente ali, né? Então, o historiador, de certa forma, ele precisa olhar esses fatos, né, e esse texto de uma maneira total, né, de uma totalidade, né. E essa totalidade, ela tem que entender as estruturas sociais, ela tem que entender a antropologia daquelas pessoas, né. E, de certa forma, esse lugar de produção, ele está sendo produzido, né, de uma maneira socioeconômica, política, cultural, religiosa, né, e para poder entender o que realmente aquele texto está querendo dizer, a gente precisa entender todos esses aspectos, né. E um dos conceitos que eu trago também no meu trabalho seria o de experiência religiosa, que é a junção de dois elementos, né, o elemento experiência, né, que vem do historiador chamado Thompson, né, ele vai dizer que existe essa experiência vivida e essa experiência percebida, né, e isso a gente pode se aplicar, por exemplo, à história do próprio Jesus, né. A gente percebe que dentro dos textos, né, principalmente nesse conceito, né, de reino de Deus que ele traz, que é a ideia central do pensamento dele, a gente percebe que existe a influência do próprio tempo também, né, da dominação romana, né, e dentro do meu trabalho eu tento trazer duas perspectivas, né. Jesus traz esse reino de Deus, né, para esse ambiente de dominação romana,
que claro que é um conceito que já vinha lá do judaísmo, né? Então estava muito presente ali naquela sociedade, mas que já existia um reino dentro daquela dominação que seria o reino de César, né? Então, um reino de violência, de dominação, de impostos exorbitantes, né? De enganação, né? E em contrapartida a gente tem o reino de Deus, que é de justiça, comensalidade, paz, né? E igualdade entre homens e mulheres, né? Essa ideia, de certa forma, ela vai totalmente contra o que estava sendo vivido naquele período, né? Então, um outro elemento, que seria o elemento religião, né? Então a gente completa com experiência religiosa, é um elemento que vem do meu orientador, que é o André Chevitarese, né? E ele vai dizer o seguinte, que a religião é constantemente recriada, revivida e experimentada todos os dias. Portanto, é através das relações sociais que as experiências religiosas são criadas, reinterpretadas e ganham novos contornos e novos sentidos, né? E tudo isso que eu trouxe aqui agora, ela começa a ser vista dessa forma, né? Isso também a gente acaba alinhando com o próprio método histórico crítico, né? A partir do momento que existe uma revolução científica, né, entre o século XVI e século XVIII, né, e ganha mais força ali no século XIX, onde surge, por exemplo, a história como ciência, né, a divisão das disciplinas, né, as ciências sociais com a sociologia, a antropologia, né, e elas começam a desenvolver teorias, né, conceitos, né, e através desses conceitos, dessa teoria, a gente passa a ter uma visão da história, né, muito mais específica, né? Isso acontece também com o próprio texto bíblico, né? Vale lembrar que essa pesquisa historiográfica, né, ela, de certa forma, tem a teologia como um material de análise, mas ela não trabalha o texto bíblico de forma teológica, né? Então, o que o historiador quer entender ali nesse contexto é justamente essa perspectiva das relações sociais, de como que essas relações sociais eram vividas, né? Então, de maneira nenhuma, ela está tentando contrapor a teologia, né? Então, nesse sentido, né, isso, olhando para um lado pessoal, né, é o meu lado de historiador, né, e o meu lado como crente, como católico, né? Então, de certa forma, existe uma conversa, né, entre essas duas disciplinas, mas nesse sentido aqui o que eu quero trazer é justamente trazer essas relações sociais e o que elas acarretavam, né, dentro do ambiente do Mediterrâneo antigo e desses personagens como Jesus, como Paulo, e muitos outros, né, como Pedro, né, e todos eles, né. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer, né, isso é praticamente a minha parte metodológica, né, e teórica do meu trabalho, mas é uma proposta que eu venho trazendo, né, e dentro dessas conversas, né, que eu tenho com os exegetas, com os teólogos da sistemática, e outros pesquisadores, né, eu cada vez mais tenho tentado trazer novos elementos, né, para essa abordagem e elucidar um pouco mais a minha pesquisa. Eu agradeço pela atenção de todos e espero que a explanação tenha ficado clara. Obrigado, Maicon. Também interessantíssima a tua pesquisa. Tive a honra de participar, né, da sua apresentação, e realmente desafiadora a pesquisa que você tem, e a gente agradece muito ter partilhado aqui conosco. Obrigado, professor. Algumas pessoas, se quiser fazer perguntas, pode colocar ali na mensagem, né? E depois a gente recolhe até para que os expositores já possam ler antecipadamente, para depois trazer uma resposta. Não sei se era isso, acho que o Alexandre Cesário tinha levantado a mão, não sei se era sobre isso.
mas pode colocar lá nas mensagens, então. Bem, então eu convido agora o Luiz Henrique a apresentar também o seu trabalho, já agradecendo antecipadamente a participação na mesa. E aí, se você for projetar, pode, né? Você vai fazer a projeção e já em seguida você se apresenta e pode colocar para nós. Bom, tem a palavra. Ok, professor. Uma boa tarde, professor Carlos Frederico. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente aqui, manifestar minha alegria de encontrar o meu amigo Maicon, né, que fez a apresentação antes de mim, a quem eu devo muito na elaboração da minha dissertação de mestrado. E também parece que eu vi a entrada do Frei Ludovico, também foi uma alegria enorme no início desse ano estar com ele na biblioteca do Instituto, onde eu tive a possibilidade de conversar um pouco sobre o tema da minha tese de doutorado, né? Então, a alegria de estar com os dois presentes aqui também. Bom, eu vou fazer aqui a projeção. Eu até vou pedir que vocês me digam se, quando eu entrar, se está tudo certinho, se dá para ver bem. Enxerga-se bem, né? Tá ok, tá ok. Tá ok. Eu só acho que eu só não consigo aumentar. Aí eu vou ter que ser desse tamanho mesmo. Bom, meu nome é Luiz Henrique, eu sou diácono permanente da Diocese de Petrópolis, sou doutorando em Teologia Bíblica pela PUC-Rio, e da onde também fiz o meu mestrado, também na área profética, meu mestrado foi sobre o livro de Jeremias, e agora o meu doutorado sobre o livro de Ezequiel. Eu queria já assim, imediatamente falar para vocês que o tema não oferece nenhuma novidade, não é a pretensão realmente que haja novidade do tema, mas é uma preocupação minha da minha pastoral, da minha vida litúrgica na paróquia onde eu estou servindo, e um problema que parece que vem se agravando ano após ano, e acredito que muitos aqui também convivam com esse problema, né? Então, acho que a ideia aqui é trazer uma reflexão para que a gente possa ver o que pode ser feito de efetivo para se resolver o problema. Bom, vou ver se eu consigo passar. Eu acho que eu não consigo passar. Eu não estou com acesso para poder passar. Luiz, se alguém pode... licença, tenta clicar no segundo slide. Clica em cima dele. Não passa. Nem com um, nem com dois. O que você pode fazer é colocar ele em modo leitura. Deixa eu ver se eu consigo aqui em cima. Modo leitura? Da F5. F5? Não, modo leitura, porque F5 não vai resolver. Modo leitura. Ah, não? Aonde é o modo leitura, por favor? Me dá uma dica. Perto de onde você faz a apresentação do sininho. Do sininho. Só então, quando entra aqui alguma coisa, eu não consigo mexer. Perto do sininho? Sim, na parte de aí, não aparece o sininho para mim aqui, eu estou na tela cheia. Ah, então você tem que saia, e no momento que você apresenta, coloca já direito modo leitura. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tela inteira. Não, janela. Janela, compartilhar. Agora é que eu posso procurar esse modo leitura, mas também não está aparecendo para mim. No inferior, na parte inferior direita. Direita, atividade, chat, pessoas e detalhes. Não, do mesmo PowerPoint. PowerPoint, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Classificador, método de exibição, leitura, é isso? Isso. Vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Muito obrigado. Nada. Acho que agora a gente vai conseguir. Então, aqui é o tema O Povo de Deus, a celebração da palavra versus a celebração eucarística. Já começa um desafio para nós refletirmos, que parece que existe uma rivalidade entre ambas, quando não deveria ser assim. Então, agora vamos ver se eu consigo passar. Então, nós temos, na verdade, um preconceito, e esse é o tema que eu trago à reflexão. E esse preconceito se dá em relação à celebração da palavra. E que preconceito seria esse? Não poucas vezes, quando eu vou a um local para fazer uma celebração da palavra, eu escuto alguma pessoa chegando à porta da capela ou da igreja, onde vai estar sendo feita a celebração da palavra,
e a pessoa, quando me olha, sabendo que eu sou diácono, já fala imediatamente: se eu soubesse que não teria missa, não teria vindo. Então, isso me parece uma coisa muito grave, porque a nossa realidade é que, muitas vezes, o padre não pode estar presente. E aí a pessoa já chega com essa intenção. Então, o que mais interessa é quem é o celebrante, e não propriamente o que se celebra. Então, não poucas vezes eu tenho escutado essa afirmação. Se eu soubesse que seria a celebração da palavra, eu teria ido em outra paróquia, em outro bairro, para poder participar da celebração eucarística. E aí fica esse questionamento: por que se tem essa mentalidade? Bom, aí eu faço algumas perguntas de ordem prática. Na celebração feita pelo diácono ou pelo ministro extraordinário, eles são impostores? O diácono não é ordenado pelo bispo e não é designado pelo padre para fazer a celebração da palavra? Então, por que se questiona a pessoa que está fazendo a celebração? O mais importante é que seja o sacerdote? Mas, se fosse possível, nós imaginarmos uma situação completamente louca em que o padre acordasse um dia e dissesse que ele não iria celebrar a Eucaristia naquele dia. Ele iria celebrar somente a palavra. Se fosse o padre fazendo a celebração da palavra, a comunidade aceitaria tranquilamente? Então, o que importa é quem está celebrando e não o que está sendo celebrado? Outra pergunta: a palavra que é proclamada, seja pelo diácono ou pelo ministro extraordinário, é uma palavra falsa? A palavra que está sendo proclamada ali, das leituras, o evangelho, o salmo que é entoado, foram escritos pela mão do diácono, do ministro, e aí não tem valor? E em relação à Eucaristia, essa Eucaristia, ela é fake? O que existe ali é um biscoito recheado que se utiliza, um biscoito de polvilho ou um suspiro, ou é o próprio corpo de Cristo que está sendo utilizado na celebração? Então, por que desse preconceito em relação à celebração da palavra? Depois, nós temos que nos perguntar: por que esse povo de Deus está desvalorizando a celebração da palavra? E aí eu vou pegar o gancho com uma das palestras da parte da manhã, que fala que povo de Deus não é somente o sacerdote, não é somente o presbítero. Então, será que está havendo uma desvalorização por parte dos leigos? Será que está havendo uma desvalorização por parte do diácono? Será que está havendo uma desvalorização por parte do sacerdote? Será que o povo de Deus encara essa celebração como um ato litúrgico de segunda categoria? Depois, um outro questionamento. A celebração da palavra, ela acaba sendo vista como uma depreciação da celebração eucarística, por conta dessas pessoas que veem a celebração da palavra como uma meia-missa, vamos utilizar esse termo, uma meia-missa ou uma missa incompleta. Mas aí nós temos que fazer duas perguntas automaticamente diante dessa afirmação. A celebração da palavra não tem a presença da Eucaristia? E na celebração eucarística não há proclamação da palavra? Então, aonde está a ruptura entre essas duas realidades? Que na missa nós vemos claramente a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Bom, e aí nós nos perguntamos também sobre Emaús. E quando nós lemos Emaús em Lucas 24, 13 a 35, eu pego o versículo 32 como destaque. E o evangelista deixa bem claro na boca de um dos dois que acompanharam Jesus pelo caminho. Nem vi, até agora não. Por favor, Mariane, você desliga o seu microfone. Perdão. Não, problema não. Então, Lucas coloca na boca de um dos dois que acompanha Jesus pelo caminho: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, fica muito clara a importância da palavra na celebração também. Então, não há por que desvalorizar a palavra em relação à Eucaristia. A palavra não é a presença de Cristo? E aí eu trago o ensinamento da Sacrosanto Concílio VII, documento do Vaticano II para a liturgia, em que diz que há presença real de Cristo nas espécies eucarísticas, no celebrante, na palavra e na Assembleia reunida.
Então, há a presença também na palavra, e não somente nas espécies eucarísticas. A Eucaristia distribuída, ela é uma presença de Cristo, mas a palavra proclamada também é a presença real de Cristo. Depois, 3 documentos da Igreja a respeito da celebração da palavra. A Instrução Geral sobre o Missal Romano, número 29, quando ela diz que quando se leem as Sagradas Escrituras na Igreja, o próprio Deus fala a seu povo, e Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. Depois, o documento 52 da CNBB, e a gente vai ver também o número 108, no 52 diz que a celebração da palavra de Deus é um ato litúrgico, reconhecido e incentivado pela Igreja. As celebrações da palavra de Deus não são uma criação das últimas décadas, mas fazem parte da tradição da Igreja. Então, a celebração da palavra não foi algo criado agora, faz parte da tradição da Igreja e é efetivamente um ato litúrgico. Depois, no documento 108, diz que entre as formas de participação dos cristãos, leigos e leigas, no munus profético de Cristo, destaca-se sua atuação na celebração da palavra de Deus. A Constituição Sacrosanto Concilium sobre a Sagrada Liturgia recomenda: promova-se a celebração da palavra de Deus nas vigílias das solenidades mais privilegiadas, em alguns dias do Advento e da Quaresma, nos domingos e dias santos, especialmente onde houver falta de sacerdote, quando serão presididas por diáconos ou alguém delegado pelo bispo. Mesmo não usando o termo ministério da palavra, Sacrosanto Concílio admite que alguém não ordenado, uma pessoa delegada pelo bispo, homem ou mulher, possa dirigir a celebração da palavra. Então, vejam vocês que o documento 108 fala que entre as formas de participação dos cristãos leigos e leigas, além do diácono, é um munus profético de Cristo, a celebração da palavra. Depois, nós vamos ver aqui um caso concreto que foi o que me despertou a apresentar essa comunicação. E aí eu gostaria que vocês entendessem a realidade para ver o porquê desse meu anseio em relação à desvalorização da celebração da palavra. Eu trabalhava numa paróquia na cidade de Teresópolis e já estava ali desde a minha ordenação, trabalhando direto nessa paróquia. Numa paróquia vizinha, numa região já rural da cidade, um padre estava sozinho, com todos esses afazeres que eu coloquei aí, atendendo 8 comunidades, ou seja, 7 capelas e mais a matriz, e aí com toda a parte sacramental, confissões, matrimônios, batizados, celebrações. Ele é um padre exorcista da diocese, ele era responsável por organizar toda a pastoral, ele estava fazendo mestrado em Direito Canônico e era membro do Tribunal Eclesiástico da diocese. Então, ele estava completamente assoberbado dos seus afazeres. Aí, ele não tinha um outro padre disponível que pudesse ajudá-lo nessas atividades. Nós somos poucos diáconos permanentes na cidade, foi pedido várias vezes que os diáconos o ajudassem lá com algumas ações, alguns atos litúrgicos, os diáconos nunca podiam ir, ele ficava sozinho, eu acabava acumulando 2 paróquias, a minha e ajudando a ele, nessa região rural da cidade, e aí chegamos à conclusão de que a minha paróquia, com uma matriz e 3 capelas, com um padre e um diácono, não havia tanta necessidade quanto um padre sozinho, com 8 comunidades. Então, eu solicitei ao administrador diocesano que me me cedesse provisoriamente para ajudá-lo até que um padre pudesse ser designado para lá, já que não havia a menor previsão de algum diácono ser ordenado para poder ocupar o trabalho nessa paróquia. E assim fui para lá para ajudá-lo. Bom, cheguei lá e começamos a pensar o que nós vamos fazer diante dessa realidade. Bom, o padre tinha que, só de celebrações, ele tinha 6 missas no domingo, além de celebrar mais 3 no sábado e uma celebração na sexta-feira à noite. Essa era a realidade desse padre. Além de todos os outros afazeres, acumulando a parte exorcista da diocese, colaborando com mais 2 dioceses, fazendo mestrado em Direito Canônico e o ofício do Tribunal Eclesiástico de Petrópolis. Bom,
Isso justifica, isso nos explica o crescente número de sacerdotes que vão ficando doentes, depressivos, ou com esse fenômeno de burnout, que é o cansaço por conta dos seus afazeres. E ele já estava na iminência de ter um problema sério com relação a esse cansaço. Então, é preciso que se faça um trabalho contundente de conscientização dos leigos. E aí vem uma pergunta que me parece, assim, um pouco desafiadora. Os leigos que reclamam do padre quando não há uma celebração eucarística e apenas a celebração da palavra, fazem isso por um mero capricho, às custas da saúde desse padre, ou existe na paróquia uma desídia do sacerdote em relação à celebração eucarística? E aí eu coloco duas situações. Uma situação que eu já testemunhei, um determinado padre, que ele tinha sempre compromisso de visitar a família, e ele trocava celebrações eucarísticas por celebração da palavra. Nesse caso, eu acho perfeitamente justificável que a comunidade ficasse chateada, porque não havia nem tantas celebrações assim, para que ele não estivesse ali celebrando, fazendo a celebração eucarística. Outra situação aconteceu nessa paróquia onde eu estou ajudando atualmente. Existe uma comunidade bem interiorana mesmo, que ela tem um salão onde se faz a celebração, às sextas-feiras, e esse salão e essa comunidade ficam a apenas 10 minutos de uma capela, onde no sábado à noite se celebra a Eucaristia. Então, por que não se deslocar desse salão onde ocorre a celebração da sexta-feira para se ir no sábado naquela capela onde semanalmente existe a celebração eucarística? Não, a comunidade quer que tenha a celebração eucarística lá. Então, como o padre não conseguia atender essa comunidade com uma outra que também tinha celebração à sexta-feira à noite, ele tinha que fazer revezamento. Uma semana ele celebrava a Eucaristia, na outra ele pedia para alguém celebrar a palavra, e ia revezando as duas. Uma das comunidades se revoltou e porque queria que toda semana tivesse celebração eucarística. Então, nós precisamos pensar se há um capricho dessa comunidade que não quer se deslocar para um lugar onde frequentemente tem ou entender a situação do padre, ou se, pelo outro lado, no outro exemplo que eu dei, o padre não celebra por um capricho dele. Então, é preciso ver o que está gerando esse problema. Então, eu deixo aqui essa reflexão para nós pensarmos por que está havendo essa depreciação da celebração da palavra, quando nós vemos que o Cristo que se oferece na mesa do altar é o mesmo Cristo que nos fala na mesa do ambão. E assim fica muito claro no caminho dos discípulos de Emaús. E muito obrigado a todos por essa breve explanação, mas mais para nós refletirmos mesmo. Muito obrigado, Luiz Henrique. É muito oportuna a sua apresentação e um problema que está presente em várias paróquias, né? Exatamente essa, como você coloca aí, muito válido e interessante a sua exposição. E agora, então, vamos ouvir também a apresentação do Leonardo Gonçalves. Eu poderia fazer uma intervençãozinha assim, rapidinha, sobre essa apresentação? Seria 2 comentários ou 2 provocações, né? Quando ele fala sobre se é preconceito, né? Contra o diácono, imagina para nós mulheres. Eu sou ministra extraordinária da Eucaristia. A fila do ministro é enorme, a da ministra é menor. Então, assim, até para receber a Eucaristia, eles preferem na mão do padre. E outra pergunta que você fez aí, o motivo, né, das pessoas não querer a celebração da palavra, ou não querer ir lá na outra, andar um pouquinho. São 2 coisas que eu vejo claro nas paróquias. Capricho e o endeusamento do padre. Porque já viu quando um padre fica um tempo numa paróquia, um tempo grande na paróquia, ele sai, o povo vai atrás. Então, eles não vão por causa da Eucaristia ou da palavra, né? Porque, para mim, é uma celebração só, né? Eucaristia e palavra é uma coisa só. Então, se ela já estiver lá consagrada, tem o mesmo valor, né? Então, o importante é a gente conjugar esses 2, né? A palavra e a Eucaristia. Então, eu acho que assim, é capricho
porque às vezes essas mesmas pessoas que não querem que seja outra pessoa, na hora que o padre está fazendo homilia, estão lá conversando, olhando no celular, tá, né? Então, essas duas provocações que eu queria fazer, gostei demais de sua apresentação. Nós, como os leigos, principalmente nós mulheres, sofremos bastante esse preconceito. E eu sou Marilane, né? Eu não me apresentei. Eu estou terminando minha teologia aqui na PUC Minas. Obrigada. Ok, Marilane, depois Luiz Henrique quiser comentar em cima da colocação dela, né? Poderá ter mais tarde fazê-lo, então. Então, eu convido agora Leonardo Gonçalves para também se apresentar e fazer as suas considerações, seu trabalho. Maravilha, muito boa tarde, professor Carlos Frederico. Boa tarde. Também saúdo o Diácono Luiz, colega de doutorado aqui na PUC. É uma alegria ver seu trabalho também, um trabalho que eu desenvolvi uma parte, né, desses aspectos que ele falou na minha dissertação de mestrado. Mas, bom, eu me chamo Leonardo, como fui apresentado aqui, sou leigo aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Estou no doutorado na PUC Rio, primeiro ano de doutorado, e venho compartilhar com vocês, caríssimos, essa questão da colaboração dos leigos no ministério ordenado, naquilo que diz respeito à liturgia. E para iniciar a nossa apresentação aqui, essa comunicação, o ponto central que eu estabeleci para a nossa reflexão é que a liturgia é o espaço privilegiado aonde o sacerdócio ministerial ordenado e o sacerdócio comum dos fiéis se encontram e se complementam. Como bem sabemos, a Sacrosanto Concílio, lá no número 10, destaca que a liturgia ela é, ao mesmo tempo, o cume e a fonte de toda a vida da igreja. Então, é nesse espaço de comunhão, que não é apenas simbólico, mas é profundamente real, onde o sacerdócio de Cristo se torna presente através de ambos os ministérios, tanto o ordenado quanto o comum dos fiéis. E, bom, no itinerário da nossa apresentação, nós partimos do Concílio Vaticano II, que redescobriu a liturgia como ação do Christus totus, ou seja, a ação do Cristo todo. Na verdade, o Cristo inteiro, cabeça e membros, no sinal do presidente e dos fiéis, exercita o culto público integral na dupla direção, tanto descendente, santificante, e ascendente, como louvor, ação de graças e súplica. Concretamente, isso ocorre na Assembleia Litúrgica, na celebração eucarística, que é sujeito celebrante global, manifestação da inteira comunidade cristã, como nos coloca no início a Instrução Geral Missal Romano e também a Sacrosanto Concílio. Ela é expressão orante de todo o povo sacerdotal, como se nos apresenta a Lumen Gentium, número 8 e 10, também do mesmo concílio. Mas para isso, para a gente dar esse pontapé inicial, né, nesse tema, voltemos para as Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala do sacerdócio de todos os batizados. Vós que sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2. Nós podemos notar que o texto fala no plural, vós, e usa termos coletivos. Sacerdócio se refere à igreja como grupo que forma unidade. Assim, a igreja, enquanto tal, é organismo sacerdotal,
com o objetivo de construir um edifício espiritual com as pedras vivas e escolhidas, como continua a carta do apóstolo. O sacerdócio dos batizados está estreitamente ligado ao sacerdócio de Cristo. Antes, deriva dele e participa dele. O sacerdócio que os cristãos são chamados a exercitar se põe, antes de tudo, no plano pessoal de culto espiritual, como São Paulo coloca para nós na carta aos Romanos, que comporta a renovação de vida e a partilha dos bens, porque este é o culto agradável a Deus, como referido na carta aos Hebreus. Tal vida, que é verdadeiro culto, qualifica os batizados como pedras vivas para construir o edifício espiritual e oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, como nos lembra a primeira carta de São Pedro. Como o sacerdócio investe toda a vida de Cristo e se exprime na ação sacrificial da cruz, assim, a dignidade sacerdotal dos batizados toca todas as ações e os habilita a exercitar o culto litúrgico. O momento celebrativo cultual seria vazio se não tivesse como seu conteúdo o culto vital. É a vida cristã, vivida no amor de Deus e do próximo, que substancia a celebração. Se isto não houver, nós cristãos não seremos coerentes com a nossa configuração batismal a Cristo, sacerdote vítima, e merecemos a justa reprovação, tal e qual nos aponta o Evangelho de São Mateus, no capítulo 15. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. A qualidade sacerdotal pertence, portanto, à igreja inteira. Haja visto que no Novo Testamento o termo sacerdote nunca é referido a um indivíduo, mas sempre somente a Cristo ou ao seu inteiro povo. Porém, o concílio ensina que é possível uma diversificada participação a este sacerdócio, que especifica a dimensão sacerdotal comum a toda a comunidade, como proposto na Lumen Gentium 10, número 18, e também na Presbyterorum Ordines. No corpo sacerdotal da comunidade eclesial, há diversidade de funções. Alguns, mediante o sacramento da ordem, são configurados a Cristo sacerdote e pastor do seu povo. Este ministério ordenado é essencialmente diverso do sacerdócio comum, não simplesmente por grau, mas por essência, como coloca a Lumen Gentium. Porém, é a ele estreitamente conjugado. O sacerdócio dos ministros ordenados está a serviço do sacerdócio de Cristo, o qual é sinal sacramental e está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis. Os dois tipos de sacerdócio não estão em oposição nem separados, pois eles se equilibram e se harmonizam, pois há necessidade de ambos. O Papa Bento XVI, na Sacramentum Caritatis, sublinhou que o sacerdote, mais do que nunca ao presidir a Eucaristia, deve ser o servo da comunidade, sem assumir o papel de um protagonista inoportuno. Ele é o mediador sacramental do encontro entre Cristo e a comunidade, mas não deve obscurecer a participação dos fiéis. Como dizia Santo Agostinho, é um serviço de amoris officium, um serviço de amor, semelhante ao serviço do bom pastor que oferece a vida pelas ovelhas, como nos lembra o apóstolo João em seu evangelho. Sem o sacerdócio ministerial, a vida cristã careceria do seu momento tipicamente cultual celebrativo. Por sua vez,
Sem o sacerdócio batismal comum dos fiéis, o culto seria só ritual e não também vital. Sem o ministro ordenado, a igreja, na vida e no momento celebrativo, estaria privada do sinal presença de Cristo cabeça. Por sua vez, sem o sacerdócio batismal comum dos fiéis, faltaria o sinal presença de Cristo membros. Como o Luiz havia colocado, a presença de Cristo, ela é vista no sacerdote, mas também na assembleia, como também na palavra e nas espécies eucarísticas. Tanto num caso quanto no outro, faltaria a igreja, sinal sacramental do Cristo inteiro e sujeito celebrante da liturgia. Como nos diz também Santo Agostinho, de fato, não se pode crer que Cristo esteja na cabeça sem estar também no corpo, pois ele está tanto inteiro na cabeça e no corpo. Christus totus in capite et in corpore. A recuperação, meus queridos, dessa eclesiologia oriunda do Concílio Vaticano II levou a uma liturgia de comunhão, celebrada por todos os convocados que formam a Assembleia, povo eleito, raça escolhida. Os cristãos, por força do sacerdócio batismal, têm o direito, dever de participar, como nos lembra a Sacrosanto Concílio número 14. Porque as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja. Pertencem ao seu inteiro corpo. Não é ação somente da cabeça, não é ação somente dos membros, mas do corpo inteiro, como nos lembra a Sacrosanto Concílio número 26. Até o concílio, a celebração era feita só pelo clero. O sacerdote e os ministros se sentiam delegados pelos fiéis para agirem em nome deles, enquanto eles se uniam à celebração só indireta e espiritualmente. Hoje, ao invés, a celebração foi redescoberta como ação de todos e tem como sujeito interagente o presidente e a Assembleia, da qual emergem várias pessoas, homens e mulheres, com funções específicas de serviço. Os acólitos, os leitores, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Lembro também agora da abertura do Papa Francisco aos ministérios instituídos, tanto do acolitato quanto do leitorato para as mulheres, que já era uma prática da igreja e apenas foi corroborado pelo magistério oficial. Desse modo, fica superado decididamente o clericalismo litúrgico. A cada um é reconhecido o seu serviço, de modo que possa desenvolver adequadamente tudo e somente o que lhe compete, como nos recorda a Sacrosanto Concílio número 28. De forma conclusiva, para não me estender muito nesta comunicação, a colaboração entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis, especialmente na liturgia, não é apenas uma questão teológica, mas uma exigência prática da missão da igreja no mundo contemporâneo. Como vimos, o Vaticano II reafirma esta complementariedade e chama a uma participação ativa e consciente dos fiéis leigos, sempre em respeito à natureza sacramental do sacerdócio ordenado. Resta-nos, de modo pastoral, promover esta colaboração de modo que nossas comunidades experimentem de forma plena o mistério de Cristo. Como podemos, então, em nossas paróquias, dioceses, comunidades, fortalecer essa colaboração sem comprometer a identidade sacramental do sacerdote? Acredito que essa seja uma questão aberta, que merece nossa reflexão
ação pastoral contínua e também contínua formação litúrgica do povo de Deus. Agradeço pela oportunidade de partilhar estas considerações com vocês e passo agora para o encerramento dessas apresentações e possíveis discussões e dúvidas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Leonardo, as suas considerações, aí complementando aquelas que o Luiz Henrique apresentou também, muito oportunas. Ficamos muito contentes com aquilo que você nos apresentou também. Bem, eu tenho no nossa mensagem, diante da apresentação da Dulce, Frei Eloy tinha feito, colocado ali, né, uma consideração, agradecendo a você, achando interessante, e eu daria, então, eu diria que você, Dulce, desse uma resposta ao Frei Eloy. Fiquei aqui pensando mesmo, né, no que a gente poderia ilustrar mais, mas volto para as pontes bíblicas, né? Eu acho que a questão ali, claro, esse não foi o enfoque, não é o enfoque da pesquisa. Enquanto eu fiquei pensando, eu fiquei até pensando que, inclusive, vale talvez uma pesquisa, uma reflexão nesse sentido, também desse horizonte existencial, para que a gente possa refletir sobre aquilo que é o mais urgente. Assim. Primeira coisa que eu pensei vem da minha atividade clínica enquanto dentista. Né? Então, tipo assim, o que é urgência? Aquilo que não dá para esperar mesmo, né? O que não dá para deixar para depois, e que, de fato, todas as outras ocupações elas ficam num segundo plano. A urgência nos faz colocar no centro e na prioridade aquilo que realmente você não tem como mensurar o valor de acordo com diante das outras coisas. Nas fontes da fonte que eu uso para trazer essa reflexão sobre a pressa, e então o que isso poderia ser um desdobramento existencial, e a gente, à luz do Concílio Vaticano II também, é que, de fato, a presença de Cristo, o encontro com ele e a direção e a mudança de direção a partir desse encontro. Então, acho que, enquanto igreja, seria a igreja que salvaguarda a mensagem de Jesus Cristo e trazer isso e fazer com que hoje o nosso anúncio seja para que esse encontro aconteça. A gente vê que nesse mundo que nós estamos vivendo de uma correria estéril, atrás de tanta satisfação, de tanta busca de felicidade, a gente vê que, de fato, aqueles que se encontram com Cristo, né, e a vida muda, a vida ganha um novo sentido, e a vida recebe um verdadeiro sentido. Se a gente for pensar assim rapidamente nos próprios textos que a gente usa, sobretudo o texto de Zaqueu, você vê que esse encontro muda ali a vida dele, né? Existe, enfim, né? Acho que os biblistas, exegetas, podem falar muito melhor que eu quanto a isso, a gente tomar como esse exemplo ali, né? O próprio exemplo de Zaqueu talvez seja uma boa ilustração do que realmente esse encontro como que faz diferença na vida, esse encontro verdadeiramente com Cristo ali, esse Cristo face a face. E hoje nós encontramos Cristo através da igreja. Né? Esse é o sinal, essa é a lumen gentium, né? A luz entre os povos, então a gente, enquanto igreja, a gente tem essa missão de poder ser esse luzeiro que possa direcionar a vida das pessoas, e que aí, no meio de tanta prece, de tantas coisas, de fato, isso seja o mais importante. Não sei se foi mais ou menos nessa direção que
né, a pergunta, espero poder ter ilustrado de alguma forma. Muito bem, obrigado. Dulce, também o Rodrigo tinha feito uma observação, o Maicon já respondeu, né, para ele. Luiz Henrique, você queria fazer alguma colocação em cima da observação que a Marilane fez anteriormente? Sim, professor, eu queria falar, Marilane, essa tua aflição não é só sua não, tá? Essa aflição também é minha. E eu te digo que sempre que eu sou chamado para dar algum tipo de formação na área litúrgica, eu sempre chamo atenção para esse detalhe. Infelizmente, falta um discernimento maior sobre a eclesiologia nas nossas paróquias. Então, o que acaba acontecendo é que a fila da comunhão acaba sendo um reflexo de uma percepção da hierarquia. Então, se você tiver, por exemplo, distribuindo a Eucaristia, o bispo e um padre ou um diácono, a fila maior é do bispo. Se quem estiver presidindo é o padre, a fila maior é do padre. Se for você e um diácono, a fila maior é do diácono. Parece que as pessoas ficam de olho nos paramentos, tá? Então, eu sempre falo isso. Te dou o meu testemunho. Eu e minha esposa, quando eu não estou servindo, ou quando eu estou viajando com minha esposa e a gente vai a uma celebração, pode ter o Papa Francisco distribuindo Eucaristia. Se tiver um ministro da Eucaristia, eu e minha esposa vamos na fila do ministro. Pode até me falar, olha, o Papa Francisco disse que vai distribuir para você e para sua esposa. Eu vou pedir desculpa, Francisco, e vou na fila do ministro, porque nós temos que valorizar e temos que dar esse testemunho de reconhecer que não é quem está distribuindo, é o que está sendo distribuído. Tá? Então, essa sua angústia é também a minha angústia. Infelizmente, tudo que você falou é a mais pura verdade. Existe o preconceito se você é leigo ou se você é clero, existe preconceito se você é homem ou se você é mulher. Infelizmente, a sua angústia é uma grande realidade. É só isso que eu queria falar. Ok, Maicon também levantou a mão, né? Acho que em relação àquela observação feita ali da mensagem. Então, na verdade, professor, eu queria falar várias coisas aqui. Primeiro para a Dulce, né? Eu gostei muito da apresentação dela e digo o seguinte, eu acho que esse trabalho tem que ser levado para o mestrado, né? A gente precisa de mais mulheres na teologia e não só mulheres como agentes pastorais, mas também mulheres como professoras, né? Como pessoas que estão produzindo trabalhos acadêmicos e trazendo ideias, né? Então, eu acho que você tem que levar isso para o teu mestrado, né? Eu sei que você já tem uma profissão, mas né, eu acho que vale muito a pena levar isso, não, de repente, mesmo não virando uma professora, mas uma pessoa que vira uma palestrante, não sei, a questão é que a gente realmente precisa mais disso, né? O diácono, na primeira, quando ele começou a apresentação dele, ele estava falando sobre a nossa amizade, né? E eu também realmente fico muito feliz de ver, né, a evolução, né? Porque eu acompanhei desde a época que ele estava fazendo o processo de mestrado, né? O material, boa parte do material que caiu na prova veio daqui, né? E algumas coisas que eu tinha em casa, então eu fico muito feliz de saber. Agora eu queria falar trazer uma experiência que vale para as 3 apresentações, que foi, aqui na biblioteca a gente recebe muitos pesquisadores, né? E eu lembro que veio um padre que estava pesquisando sobre liturgia, e ele estava falando sobre a escuta da palavra na liturgia, né? Então ele falou sobre essa questão científica da escuta, né? A pessoa que escuta, a pessoa que ouve, né? E eu acho que a gente está precisando de mais pessoas que escutem a palavra, na verdade, né? Esse padre ele estava trabalhando com a modernidade líquida do Balmer, né? E a escuta da palavra como uma forma de solidificar essas ideias que passam pelas mãos, né? Que é como se fosse água, a gente tentando pegar água, né? A modernidade líquida, de certa forma, é isso, né? Então, eu acho que os 3 trabalhos falam sobre isso, né? E as pessoas, acho que elas precisam escutar mais, né? Entender mais e aprender mais um pouco sobre o que é a Igreja Católica, o que é a liturgia, qual é a importância da palavra na liturgia, né? Então, é só essas ponderações que eu
que eu queria fazer. Ok, obrigado, Maicon. A Marilena também levantou a mão. Isso, é só para mim, só complementar o que o Maico falou. Eu sou de Belo Horizonte, né, como já falei, então eu sempre procuro participar de tudo. E o meu TCC é justamente, Maico, a mulher no ensino da teologia, que nós vemos que é pouco, tem poucas mulheres, e quando tem, parece que é para cumprir aquela determinação do MEC, né? E não só como professor, você vê que a quantidade de mulher como estudante é pouquíssima. Tudo bem, tem toda a questão financeira, parar de trabalhar para poder estudar, aquela coisa. Mas é um assunto que me interessa bastante. Então, é meu assunto TCC, tá? Só para te dar uma dica, Marilene, pesquisa a revista Concílio. Tem pelo menos 10 revistas falando sobre mulheres e a igreja, mulher e a teologia, mulher e o trabalho, então acho que vale a pena você pesquisar sobre. Revista Concílio? Isso. Ah, obrigada. Eu estou usando muito material da Neiva Furlim, muito bom, né? Ah, muito obrigada pela dica. Nada. A partilha aí bibliográfica é excelente. O Lucas Barbosa também levantou a mão. Cadê o Lucas? Uma pergunta aqui. Sou eu mesmo, professor Luiz Henrique Lucas. Ah, tá certo. Não, é só para aliviar o coração da Marilane. Marilane, minha orientadora de doutorado em Direito foi uma mulher. A minha de graduação em Teologia é uma mulher. A de dissertação de mestrado, uma mulher. E tese de doutorado também uma mulher. Eu sou muito feliz por ter mulheres na minha vida caminhando comigo na parte acadêmica. Muito bem. Mais alguém gostaria de partilhar um pouco esse momento? Temos um tempo aqui ainda. Se alguém quisesse, levanta a mão. Só pediria para a Marilene abaixar a mão. Isso. Mas alguém gostaria? Pode levantar a mão, dizer a pergunta para alguém que queira direcionar. Isso, Luiz Henrique. Desculpa, professor, só porque eu esqueci também de falar que ninguém comentou sobre o Leonardo. Leonardo, nós podíamos até ter estado juntos para poder organizar a nossa apresentação, né? Porque eu acho que foi muito bom o que você falou e você apresentou de uma forma muito tranquila, muito serena, fantástico, e acho que as nossas duas palestras se encaixaram maravilhosamente bem. Verdade. Pois é, se tivesse sido combinado, não sairia tão igual. Ô, Leonardo, você tem quantos anos? Tenho 29. Eu quero, com cara de bem mais novinho, eu quero te dar parabéns, um menino jovem, leigo, e estudando teologia, né? Que é tão difícil, normalmente são padres, seminaristas, poucos leigos, você é um menino jovem, parabéns, viu? Muito bem, Marilene. Também o Frei Ludovico levantou a mão, então vou fazer uma pergunta, Frei Ludovico. Frei Ludovico, está com o microfone aberto? Tem que abrir o microfone, Frei. Falta só o microfone, né? Isso. Então é o seguinte, Dulce, eu gostei muito do seu trabalho, partiu de 3 palavras, onde se fala das pudé. Eu indicaria outras circunstâncias em que na literatura, isto é, no Evangelho e nos Atos, aparece essa pressa em fazer isso, pressa aquilo. Por exemplo, a volta do filho pródigo. Então, essas pudé viram um taku. O pai, quando recebe o menino, o filho pródigo, então vem a palavra taku, que é o táxi, né? Até o táxi aparece aí. E em outras circunstâncias também, de maneira positiva, poderíamos ver também o trabalho de Marta. Só que as palavras são diferentes, mas ela está apressada em servir bem. A própria Maria, ela diz, quando na Anunciação,
faça-se em mim a tua palavra, não é? Eis aqui a serva do Senhor. Aí que ela sai depressa, né? Para visitar a sua prima. Então, é um tema muito rico que você, Dulce, poderia explorar talvez um pouco mais. É isso. Muito obrigado, filho do Vico. Dulce? Muito obrigada. Inclusive, não, eu estava aqui anotando as passagens que ele estava aqui, assinalando as sugestões, agradeço imensamente. Né? Depois, os dois comentários, eu acho que já estão abrindo aqui os caminhos aqui para ampliar mesmo a pesquisa, tanto a pergunta do Eloy quanto do senhor, a sua ponderação, fico muito grata. Estudarei mais com essas observações. Muito obrigada. Eu acrescentaria aqui uma mais de Frei Ludovico, lá do capítulo 9 de Lucas, quando ele próprio Jesus decididamente partiu para Jerusalém, né? Então, apressadamente, com convicção, né? Com esse desejo que estava ali para ir para Jerusalém, né? Também tem essa mesma ideia. Muito bem, mais alguém? Dos expositores também, se quiserem dizer algo a mais. Mais nada? Então, agradeço a vocês pela exposição, excelentes exposições, muito boas mesmo. E podem ter certeza que nós tivemos um momento muito rico, né, de aprendizagem, de partilha também, agradecendo também a todos que vieram aqui nessa mesa, né? Não dá para dizer o nome de todos, estavam aqui mais de 63, estava observando aqui pessoas participando, então foi muito bom, um momento, uma tarde muito gostosa, e agradeço mais uma vez a todos vocês. Um grande abraço a todos. Um abraço, professor, até mais. Até mais, até mais. Obrigado, professor Carlos. Um abraço para todos. Tchau, gente. Obrigada aí. Tá, parabéns, obrigado a todos, particularmente a você, Carlos. E aí? Obrigado. Ótimo.